Olá, eu sou o Viramelo e você está no canal E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, apesar de toda a correria, de toda a nossa vida louca, né? Vida cheia de circunstâncias para resolver, para fazer, e etc, etc. Eu tenho pensado nesses dias, eu li umas coisas importantes que eu queria compartilhar com vocês hoje, que eu acho muito legal, né? Algumas coisas que estão na atualidade. É claro que a gente perde alguns momentos fazendo outras coisas e pensando em outras coisas, lendo outras coisas, e a gente acaba tendo uma vida um pouco mais agitada, né? E a gente acaba perdendo de compartilhar. Cara, eu queria muito poder, até inclusive é algo que é interessante pra mim, que muitas vezes as pessoas falam, pô, mano, você podia fazer uma produção e tal assim. Cara, eu realmente espero um dia poder ter condições de que alguém faça isso. Ter condições de, como esses canais grandes, ter uma produção muito legal, muito melhor, muito mais cheia de detalhinhos e efeitos e tal. Por enquanto eu priorizo muito mais a questão do conhecimento e coisas do tipo. É o que eu curto compartilhar, é o que eu acho interessante, é o que eu quero investir, né? Que é realmente a questão do conhecimento. Então, meu maior pesar hoje em dia, eu acho que é o fato de eu poder, se eu tivesse, estar podendo fazer sempre uma, né? Queria poder fazer uma live. Toda vez que eu leio uma notícia da hora, compartilhar a notícia imediatamente. Eu tenho pensado um pouquinho nisso e eu espero que eu tenha condições de fazer isso em breve, sabe? Estar lendo uma notícia e já meio que canal online, meio que ao vivo a gente já poder já compartilhar e discutir, tá? Que eu gosto muito de ouvir vocês e eu sou muito grato, mas eu gosto muito mesmo. Inclusive eu queria me consertar com algumas coisas. Eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre alguns achados arqueológicos, né, ali no Guatemala, aquele que o radar lá, aquele instrumento LiDAR conseguiu detectar, né, uma floresta escondida no meio da mata do Guatemala. E eu coloquei no título, inclusive durante o vídeo eu falo de floresta amazônica, eu não sei porquê. Claro que no vídeo eu falo um pouquinho das pirâmides da floresta amazônica, né, que foram descobertas, que na verdade estão encobertas, mas que supõe-se que tem ali. E eu acabei, na hora a gente acaba confundindo, falando uma coisa, pensando em outra. Eu tenho muita dificuldade, e vocês vão ver muito isso em alguns vídeos. Eu sempre, às vezes, falo uma coisa pensando em outra. Então, meu cérebro funciona dessa forma. Eu fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo. E acho que a minha verbalização não acompanha. Às vezes, eu acabo um pouquinho me atrapalhando. Mas, de uma certa forma, eu gosto muito. Eu conheço pessoas que eles tiram, né, ali do canal toda crítica. Eu não faço questão que tenha as críticas. As pessoas falam, pô, mas você é orelhudo, você falou tal coisa e tal. Gosto muito disso porque me leva a prestar mais atenção em outra oportunidade, um outro vídeo, um outro assunto. Eu lembro que no começo do canal eu fiz aquele vídeo McCoy vs Hadfield, e é o vídeo que eu mais sofro crítica porque eu passei coisas e eu não tinha muita essa coisa com a câmera e tal. E eu errei em algumas coisas, eu troquei as bolas. Mas eu não tiro, tá ali, é legal a gente ver como começou e como tá hoje. E vocês fazem parte disso, eu agradeço muito pelo carinho de vocês. Acho isso legal, é importante compartilhar, né? Vocês vão ver muitos equívocos desse jeito, né? Vocês que nos acompanham no canal todo esse tempo, vocês sabem que vocês vão ver muito nos vídeos, assim, algumas coisas que eu troco. Mas espero que vocês me perdoem e compreendam, tá? Não sou, eu sempre falo que eu não sou dono de todo saber e também não tenho todas as habilidades. Eu não sou um cara muito hábil em muitas coisas. Mas o contato, por isso que o nome do canal é compartilhar. Compartilhar significa eu dar para vocês um pouco de informação, o que eu quero compartilhar, e vocês também me alimentam com isso. Então eu fico muito grato. Não existe diploma no mundo, não existe qualificação PhD, não existe doutorado no mundo que possa ser mais importante, mais específico do que o conhecimento bilateral. Beleza? Então só essa explicaçãozinha. Hoje eu vou falar com vocês uma coisa muito interessante que eu achei. Eu não sei se vocês conhecem um dos grandes, como é que eu posso dizer, eu acho que hoje é o maior cientista que se encontra na atualidade vivo, Stephen Hawking, né? Aquele cara que tem uma história maravilhosa, né? Que hoje que funciona nele praticamente é o cérebro, ele já é suficiente para o cara ser o primeiro cientista do mundo. E a pergunta é, o que existia antes do Big Bang? É uma pergunta que nós pensamos, a gente sempre pensa alguma coisa desse tipo, eu acho muito legal, né? Poxa, mas se tinha isso, o que existia antes, né? Eu estava lendo esses dias sobre uma cultura mesoamericana, inclusive dentre elas incas e maias e tal, e eles falam um pouquinho sobre que nós vivemos o quarto ou quinto mundo, né? Que existiam 4 mundos antes de nós. E eu me lembrei de algumas postagens, de algum material que eu li antigamente, que falava de algumas descobertas arqueológicas interessantes, coisas com datação de carbono 14, mais ou menos
de cento e poucos milhões de anos, né? Coisa que intriga a ciência por conta da datação de quando nós existimos, tendo nós a pretensão de que fôssemos e que somos uma única raça que existe pisou essa terra. E eles falam que não, que houve basicamente quatro povos antes de nós, como é que eu posso dizer, geração de pessoas, seres humanos após isso. Então, nós seguimos esse questionamento e aí eu achei interessante pensar um pouquinho sobre isso. E eu queria perguntar para você, o que existia antes do Big Bang? Você já parou para pensar? Você já refletiu, poxa, o que será que existia? Como é que será? Porque eles falam que, falando a grosso modo, o Big Bang foram átomos, né, que são extremamente minúsculos, né, a base de toda a teoria quântica aí, ela explica um pouco isso aí. O átomo que colapsou e liberou luz intensa e isso veio formar planetas e etc, etc. Claro que para um cientista quântico isso tem mais profundidade e faz mais sentido que para mim e para você que não temos conhecimento profundo. Mas é uma coisa interessante. O que existia? E aí entramos num campo muito amplo, tanto religioso como um campo científico, né? Baseado na sua crença, você vai ter uma certa resposta. É Deus. Deus existia e dele colapsou, houve a rebelião no céu e dali começou todas as coisas. Muito bom, muito legal, teoria legal. Os cientistas que, eu sempre falo que se a ciência admite que a religião é verdade, que Deus existe, ela acaba se tornando não mais uma ciência, mas se torna uma religião. Apesar de que eu acredito que as duas possam andar lado a lado, porque há explicação e congruência nas ideias. Mas a ciência diz que não, que era apenas um átomo que liberou energia ao ponto de formar tudo que nós temos hoje, aquilo que a gente não conhece ainda pela expansividade e ainda está em processo de expansão. Então a gente se pergunta, o que existia antes do Big Bang acontecer? Você sabe me dizer? Você já se perguntou sobre isso aí? Já ficou pensando um pouquinho, puxa, será que não existia? Pô, coloca nos comentários que eu queria entender um pouquinho qual é a sua filosofia, qual a forma que você pensa com relação a isso aí. Mas vamos falar de uma pessoa que tem uma condição a estar mais em evidência e tem cacife, vamos dizer assim, para que ele possa responder essa pergunta, que é esse cara chamado Stephen Hawking, né, um dos maiores cientistas da atualidade. E vamos ver o que ele disse. Stephen Hawking disse que assim, que além dessa explicação teológica que tem aí, que existia Deus e tal, que satisfaz os religiosos de fato, os especialistas que eles buscam diariamente responder esse enigma, tá? A ciência, de uma modo geral, aceita que o Big Bang, no momento, há cerca de mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, houve uma explosão de luz, como eu disse para vocês, e esse denso poder dentro de uma esfera da matéria, ela foi se expandindo e foi criando tudo que a gente conhece hoje em dia aí, tá? Só que, de uma forma, para nós é muito mais difícil, como eu falei para você, tá? De entender dessa maneira racional, porque nós não temos conhecimentos específicos, quânticos, científicos, né, sobre o assunto. Mas é legal a gente entender quando Stephen Hawking, que é um físico britânico, né, ele tentou até formular uma explicação inteligível, ele tentou mostrar para a gente que de fato a gente possa entender, de uma forma que a gente compreenda. E ele disse o seguinte num programa de televisão ali nos Estados Unidos, tá? Onde o astrofísico ali, Neil Tyson, perguntou para ele, Hawking, deixa eu fazer uma pergunta, cara, o que havia antes do Big Bang? E aí ele começou a explicar. Primeiro que ele começa de uma forma muito interessante, ele fala o seguinte, ele fala que nada, não existia nada. Aí o cientista falou, mas como assim? Ele falou, basicamente não existia nada. Lembra que eu falei da conexão entre a ciência e a religião? Religião entende que existe Deus e tem uma resposta teológica para isso, tá? Ele, cientista, físico, então ele disse, basicamente não existia nada, né? E aí ele continua dando na verdade a ideia dos dois continua acontecendo, e ele diz, olha, mas não se assusta não, porque não quer dizer que não havia matéria, né? Ele se refere àquele fato de que nada do que poderia existir antes do começo do universo tem algo a ver com o que veio depois. Complexo, enrolado, né? Tentou simplificar, mas ficou um pouco mais complicado. Mas a gente vai entendendo com os pouquinhos aí, a gente vai compreendendo um pouquinho o que ele quis dizer. Ele diz que, portanto, não existia, o que existia antes não pode estar completado em qualquer teoria que formulemos para explicar nossas observações atuais. Para ele, o Hawking, né, nenhuma lei da física se aplica à ocorrência do Big Bang. Ou seja, nenhuma lei da física se aplica até a ocorrência do Big Bang, que pode de fato assim, nos explicar as nossas observações atuais. Tá? Ele diz que nenhuma lei da física ali se aplica a essa ocorrência porque o universo evoluiu de maneira independente ao que havia antes. Ou seja, não interessa o que havia antes. O universo é interessante para a gente saber que ele foi evoluindo sozinho após o acontecimento do Big Bang. Entendeu? Por isso que ele falou, o que existia antes? Nada, até porque não interessa.
né? O que interessa é o que acontece depois, para a física, que é uma ciência, lembra disso, tá? Para a religião não, o que importa é o que tinha antes. Então, aí você começa a ver como é que essas duas cabeças pensam, né? Como é que funciona direitinho. Ele estava falando sobre aqui a quantidade da matéria no universo pode ser diferente, tá bom? Assim, do que havia antes da explosão. Porque a lei da conservação da matéria não se aplicaria ao Big Bang, tá? Até para a gente entender uma coisa legal, até ele citou a teoria de Einstein, isso foi muito legal. Ele diz o seguinte, que na teoria de Einstein, na relatividade geral de Einstein, o espaço e o tempo juntos formam um contínuo espaço-tempo que não é plano, ele é curvo. Ele é curvo por conta da matéria e energia que contém. Lembra que a teoria de Einstein, que o tempo e o espaço não é reto, um retilíneo, mas ele é meio curvo? O que é isso, Billy? Como é que eu nunca entendi isso? Eu vou te falar uma coisa, eu vou tentar te explicar mais ou menos, tá? Eu também não sou físico, tá? Vou tentar da forma que eu compreendo, tá bom? Nós imaginamos o tempo e o espaço, né? Ou seja, o tempo corrente, né? Aqui nós temos 24 horas, fora no espaço já é diferente. O tempo que pode nos fazer levar, quanto que é daqui em Saturno? 30 milhões de anos-luz. Né? Como é que faz essa conta, Bira? 1 anos-luz é que nem 300 mil quilômetros por segundo. Então, na velocidade da luz, nós somos capazes de caminhar 300 e poucos mil quilômetros no segundo. 300 mil quilômetros. Entendeu? Então, por exemplo, ele fala que esse tempo e o espaço, né, distância, né, ele não é um tempo reto como a gente imagina, que o tempo vai de forma reta. Por exemplo, eu andei aqui 1 milhão de anos-luz, então isso é condizente ao espaço que eu andei. Né? Ele disse que não. Ele disse que isso é muito, muito relativo, porque no meio desse espaço-tempo ele é curvo por conta de matérias que existem, planetas e asteroides, coisas do tipo. Então, não necessariamente a gente pode fazer uma conta exata retilínea com relação a isso. Beleza? Mais ou menos isso, tá? Vocês que são físicos aí, vocês têm um entendimento mais profundo de física, astrofísica, me perdoem a minha forma muito inocente e pobre de tentar explicar, tá? Mas vamos lá. Ele disse sobre isso aí, que não é espaço reto, mas ele tem curvas. Baseado nisso, ele disse o seguinte, ó. Ele diz assim, ó, que o Hawking, isso é palavra de Hawking, tá? Ele diz assim, ó, eu adoto um enfoque euclidiano tridimensional, que existe 3 dimensões, tá? A gravidade quântica para descrever o início do universo, pelo que o tempo real e ordinário é substituído pelo tempo imaginário, que se comporta como uma 4ª dimensão no espaço. Ele explicou basicamente essas palavras que parece que não faz sentido nenhum para nós, né? Uma coisa interessante também é que nessa interpretação euclidiana, a história do universo no tempo imaginário e tal, é uma superfície curva em 4 dimensões e não em 3 dimensões, tá? Como dizia Einstein. E é como se a superfície da Terra mais as dimensões são adicionais. Então assim, você já viu a teoria das dimensões? Então, eles entendem que são 4 dimensões, tá? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho o que isso significa. E aí ele começou assim, ó. Ele começa a tentar explicar e a gente vai tentar de uma forma mais sucinta passar isso para vocês, tá? Para a gente possa compreender essa matéria um pouco mais profundamente. A forma de explicar isso é assim, ó, mais ou menos assim. Nós imaginamos, por exemplo, que existe o Polo Sul, certo? Se a gente caminha um pouco mais para o sul, finalmente nós chegaremos ao Polo. Mas uma vez ali no Polo Sul, já não existe, já não podemos seguir mais para o sul, porque nós já chegamos ao Polo Sul, ao extremo do sul. Essas regras de direção e orientação que nos guia aí normalmente aí na Terra, elas não se aplicam. As regras de direção e orientação na Terra não se aplicam. E ele disse uma coisa interessante tentando explicar, ele disse, olha, não há nada no sul do Polo Sul, portanto não havia nada antes do Big Bang. Ele tenta explicar o seguinte, que quando você vai para o extremo, seja sul, seja norte, quando você chega lá, não existe nada depois de lá, porque lá já é o extremo daquele polo, seja o sul, seja o norte. Então ele está querendo dizer o seguinte, que o Big Bang é como se fosse um extremo norte, o extremo sul, o extremo oeste, que chegou no limite do polo ali, e dali por diante não existe mais nada. Entendeu mais ou menos o que ele estava querendo dizer? Parece meio confuso e tal, mas é interessante o que ele quis dizer. Essa pergunta é uma pergunta que tem se levado muitos e muitos cientistas a pensarem, religiosos também pensarem, e etc. Porque é uma pergunta que nos traz um pouco mais de informação do que nós somos e o que nós realmente fazemos parte. Uma coisa legal que é também entender, eu não sei se vocês sabem, eu falei para vocês no começo, se a ciência admitisse a existência de Deus, ela viraria uma religião e não a ciência.
Essa afirmação minha não é totalmente correta. Por quê? Porque quem conhece sabe que de fato a própria Bíblia ela confirma fatos científicos, né? Eu não sei se vocês souberam daquele imenso laboratório que tem ali na França, subterrâneo, o acelerador de partículas, que quando o cientista ali, o físico, descobriu, ele fez uma exclamação dizendo, descobri a Deus. Quando ele começa a teoria de que o que existe depois do buraco negro, né? E ele diz que depois do buraco negro existe matéria. Matéria, Bira, isso, existe matéria, porém a gente não pode ver. Por que ele se exclamou existe Deus? Porque é uma matéria, mesmo que não consigamos ver, ela continua existindo. E a ideia de Deus é o quê? Eles não conseguem se ver Deus, mas verdadeiramente, nem por isso ele deixa de existir. Entendeu? Então basicamente, eu achei esse